Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia. É o 27, de dezembro de 2022. Graça, paz e misericórdia, seja com todos nós. Amém, Aleluia. Hosana, Maranata. Graças a Deus, Então, irmão, vamos continuar aí com a nossa história, História aí das religiões que falam em nome de Jesus, Para que a gente possa discernir, mais especificamente essas religiões e procurar discernir a sua origem, E o que elas estão fazendo, O que elas fizeram com o Evangelho, o que elas estão fazendo, com o Evangelho nos dias de hoje, até que a gente chegue aí, aquele grande dia do arrebatamento da igreja, Então nós estamos falando aí das reformas, protestantes, em vários países, estamos falando aqui da Inglaterra, onde apareceram lá vários grupos religiosos, todos eles se espalharam pelo mundo, estão aí espalhados, Foram para os Estados Unidos, depois foram para o resto do mundo. Então nós vimos aqui, que lá na Inglaterra apareceram aí esses grupos chamados de puritanos, certo? Vimos aí que o parlamento inglês começou a legislar, sobre a religião, tornando a religião oficial, tornando lá a igreja anglicana como oficial do reino, Mas nós vimos que apareceram outros reis e tal, e ficou lá aquele negócio. Quando o católico subia, ele privilegiava o catolicismo, e quando o anglicano subia, ele privilegiava o anglicano e aqueles que os praticavam. Então nós vimos aí que houve uma guerra, lá na Inglaterra, uma guerra civil, até o ano de 1648, Essa guerra foi uma guerra religiosa entre os vários grupos lá, os puritanos, da zona rural, principalmente, e os comerciantes, que queriam a doutrina congregacional. E foram chamados de puritanos, Então houve aí essa guerra. E depois, o que aconteceu? A Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão calvinista, certo? Ela foi adotada pelos escoceses, Fazem parte lá do Reino da Inglaterra, em 1647. E pelos ingleses em 1648. Então os irmãos estão vendo que, as lutas religiosas eram intensas, Aí a Igreja Oficial da Inglaterra, em 1648, era o quê? Presbiteriana calvinista, As igrejas presbiterianas nos Estados Unidos tiveram a sua origem na Igreja Oficial da Inglaterra, nessa época, que eles eram presbiterianos. Aí com o rei Carlos II, os ingleses voltaram a adotar o sistema episcopal, Os cargos da Igreja do Estado foram colocados nas mãos dos anglicanos, certo? E as reuniões dos puritanos foram proibidas, Cerca de 2.000 clérigos, padres, calvinistas, foram obrigados a deixar suas igrejas,
e os puritanos continuaram inconformados com a Inglaterra, né? Porque o rei voltou ao que era, né? E a tolerância, então, o que havia, na verdade, era uma intolerância, mas depois de 1689, eles conseguiram fazer um acordo lá e houve uma tolerância para as religiões, né? Certo? E isso graças a outra revolução que teve lá, chamada Revolução Gloriosa, né? Que foi uma revolta, né? Principalmente de camponeses, né? E que marcou o fim do feudalismo, né? E do absolutismo na Inglaterra. E aí eles instauraram o quê? Essa monarquia constitucional, né? O rei com o parlamento, né? E aí essa monarquia constitucional fez o quê? Né? Declarou a liberdade religiosa entre outros princípios democráticos. Ou seja, eles, né, acabaram com a intolerância, né? E colocaram a liberdade religiosa na Inglaterra. Não é isso? Então, irmãos, vamos tirar aqui uma dúvida, né? Parece que não ficou muito claro aí a respeito desses termos, né, que foram utilizados aí, né? Esses termos aí, congregacionismo, né? Episcopal, né? Presbiterianismo. Vamos clarear aí essas coisas, né? Então, essas palavras, elas vieram aí com a teologia, né? Que foi fundada lá no início, né, da perversão do cristianismo, né? Que eles chamam de governo eclesiástico. E que os apóstolos chamavam de quê? De ministério, né? Que é o governo da igreja, né? Certo? Então isso aí é o quê? É uma forma, o ministério é o quê? É uma forma de organização da igreja, né? Ou das chamadas igrejas. No caso aí das chamadas igrejas que eu estou falando delas, né? Essas formas de governo, né? Elas foram criadas então pelas teologias, né? Que cada igreja tem, né? Segue, né? E essas teologias foram definidas pelos seus líderes, né? O Lutero definiu uma, o Calvino outra, o Zwingli outra, né? E assim foi, né? Cada igreja dessa tem a sua teologia, digamos assim, né? Suas teorias, né? Então, quando se usa essas palavras, o que a gente entende, né? Congregacionismo. Quando se diz que uma religião ela é congregacional, o que está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que cada congregação local, né, ela é autônoma e independente, né? Certo? Então, o congregacionismo, né, a base dele é isso aí. Cada congregação local ela é autônoma e independente. Então, essa congregação local é tida como uma igreja completa, né? Ela não está subordinada a nada e a ninguém, né? A não ser, né, ao seu próprio governo, né, eclesiástico, como dizem eles, escolhido por ela mesma. Ela mesma escolhe os seus, né, escolhe o seu governo. Então, são independentes. Quando se fala em congregação, está se falando disso, né? Então, um exemplo mais típico da igreja congregacional é a igreja batista, né? Então, lá, a igreja batista local ela é tida como completa, né? É independente, né? E não tem subordinação nenhuma. Esse congregacionismo ele teve origem aonde? Exatamente no movimento puritano, né? Lá na Inglaterra, certo? E lá eles eram chamados de quê? Também de separatistas, né? Por quê? Porque eles pregavam o evangelho local, né?
pregava a igreja local, enquanto que as outras teologias, sei lá, as outras teorias, né, falavam da igreja universal. Então, vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.